coisa mais chocante da noite ontem para mim, e tem sido assim, né, os projetos votados na calada da noite, foi a manutenção do mandato de Carla Zambelli depois de condenada com fartas provas de que realmente ela pagou um hacker, inclusive pagou com dinheiro da Câmara. Ela é tão destrambelhada que ela fez isso, né? Pagou com dinheiro da cota parlamentar o hacker que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça. E fez falcatruas, claramente. Então, a Câmara está mostrando assim, esse é o seu retrato. O que isso significa? Que o gabinete dela fica mantido. O salário dela até já foi cortado. Mas o gabinete dela fica mantido enquanto ela está lá presa na Itália, esperando a extradição para o Brasil. E me parece que o que aconteceu ontem, inclusive com a mudança na pena do deputado Glauber Braga, que estava para ser cassado, e conseguiu, por uma negociação, o PSOL conseguiu, por uma negociação, mudar para uma suspensão por 6 meses. Isso dá um indício de que daqui a pouco vão manter o mandato de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, que daqui a pouco vão manter o mandato do Ramagem. Cadê aqueles que defendem a moralidade no Brasil, Rosane? Pois é. Porque é moral que continue sendo deputada uma senhora que está presa na Itália. Mas ela foi injustiçada. É moral que Jair Bolsonaro condenado e preso, continue recebendo os benefícios de ex-presidente? Essa é para a Justiça. A Justiça já disse que suspendeu, né? Suspendeu. Mas daqui a pouco não sei onde vai parar. Mas é injusto. Aconteceu o mesmo com Lula lá atrás. Era injusto? Ele também perdeu quando ficou preso. Era injusto? A gente tem que começar a parar de olhar só o enviesado, né? O PSOL agiu como qualquer outro partido age para salvar um dos seus. Ali é lobo salvando lobo. E a gente fica aqui brigando, né, Rosane? Os ouvintes ficam aqui brigando, reclamando, nos xingando. Eles não estão nem aí pra gente. Não, e no meio dessa treta toda, né, aconteceram coisas. Ontem teve um caso que envolve um deputado gaúcho que foi muito maluco, assim. O deputado Bibo Nunes foi demitido ao vivo na Câmara, demitido, entre aspas, do cargo de vice-líder pelo Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL. Simplesmente o Bibo fez uma fala e aí o Sóstenes pegou a palavra e já não representa mais. O vice-líder tem que seguir o que o líder orienta. Não foi isso que nós orientamos, não combinou nada, fez essa fala, não é mais vice-líder. Então tá assim a Câmara. E nisso, estou dizendo tudo isso porque a gente está aqui gastando tempo com treta e não falou do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado na Câmara. Isso era que deveria ser o assunto principal do país, mas não é, porque eles nos dão essas brechas e a gente acaba, de certa forma, caindo na armadilha, né? Em vez de estar falando do Plano Nacional de Educação, nós estamos aqui falando de treta. Desculpem, tá, ouvintes, eu estou fazendo um meia-culpa ao vivo também. Vocês têm aberto aí, Rosane, como votaram os deputados? Posso procurar aqui. Eu te mando aqui no link, e aí eu vou lendo os favoráveis para que tu leia os demais na sequência. A favor da cassação de Carla Zambelli, Afonso Ram, do PP, Afonso Mota, do PDT, Bongás, do PT, Daniel Treziak, do PSDB, Dayana Santos, do PCdoB, Denise Pessoa, do PT, Fernanda Melchiona, do PSOL, Heitor Chu, do PSB, o Lindemeyer, do PT, Lucas Redecker, PSDB, Marcon, do PT, Maria do Rosário, do PT, assim como Paulo Pimenta, do PDT, Pompeu de Matos e Ronaldo Nogueira, do Republicanos. Não estavam na sessão, não votaram, portanto, Anne Ortiz, Derlei de Deus, Luiz Carlos Busato, Pedro Westphalen e Márcio Biolk. Votaram contra a cassação da deputada Carla Zambelli. Alceu Moreira, MDB, Bibo Nunes, do PL, Covatti Filho, do PP, Giovanni Cherini, do PL, Franciane Bayer, do Republicanos, Marcel Van Hatten, do Novo, Marcelo Moraes, do PL, Maurício Marcon, do PL, Osmar Terra, do PL, Sanderson, do PL e Zucco, do PL. Eu vi um vídeo do deputado Marcel Van Hatten que é inacreditável, assim, a comemoração com essa grande coisa que a Câmara fez, que foi não cassar o mandato de uma deputada condenada. E o Novo sempre se disse um partido novo, diferente contra os privilégios
dos políticos, de quem quer que seja. O deputado Marcel Van Hatten está mais pro PL do que pro Novo, me parece, Rosane. O Novo virou um puxadinho do PL. Pode ser. Se a gente for olhar como eles têm votado, inclusive aqui na Assembleia, o Novo virou um puxadinho do PL. O deputado Camusato fica furioso quando eu digo isso. Mas virou um puxadinho do PL e o Novo envelheceu antes de crescer. Pois é, envelheceu antes de crescer. É uma bela definição, porque a gente estava acostumado a ouvir no discurso, né? Sim, o Novo era pela moralidade, era diferente. Mas ela não é... ela está sendo injustiçada. Ou a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Tanto os deputados queriam o foro privilegiado, isso é o tal do foro privilegiado. A Carla Zambelli foi julgada pelo Supremo porque ela tem direito à tal prerrogativa de foro que é ser julgada pelo Supremo. Antigamente, quando o Supremo passava a mão na cabeça de todo mundo, ou deixava prescrever os processos, as acusações, tudo bem, não acontecia nada, estava ótimo. Todo mundo queria foro privilegiado. Agora que o Supremo leva a sério o que prevê a lei, porque ela foi julgada com base na lei, a Carla Zambelli, de novo, que ela usou dinheiro, tem que estar comprovado isso, botou lá na prestação de contas, pagou o hacker com dinheiro da Câmara para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, para emitir um documento falso. Saiu correndo com uma arma no dia ela nem está sendo, nesse caso, nem é por isso, mas faz parte do perfil, né? Do personagem dela, né? Quão destrambelhada, quando saiu na véspera da eleição com uma arma atrás de uma pessoa com quem ela discutiu. Aí dizem muitos bolsonaristas que ele, o ex-presidente Bolsonaro, culpa a Zambelli pela derrota dele, porque foram poucos votos e foi às vésperas do segundo turno, então isso teria prejudicado ele. Mas, noves fora essa história da arma, o que aconteceu com ela de invadir um sistema de um órgão público... É grave, né? É muito grave. No caso das votações de ontem, primeiro chamou a atenção o fato do deputado Glauber Braga, do PSOL, não ter sido cassado, porque o caminho natural era esse. Nos bastidores todo mundo já dava como certa a cassação de Glauber Braga, cuja acusação é muito diferente da de Carla Zambelli. Ele não foi condenado por nenhum crime, o que aconteceu foi um tumulto com o integrante do MBL, que teria xingado a mãe de Glauber Braga, segundo o deputado, e ele reagiu com um empurrão e dando um chute nele dentro da Câmara. Isso foi o que resultou no processo de quebra de decoro. Mas o deputado Glauber Braga não faz questão de ter muitos amigos na Câmara. Fala frequentemente contra o orçamento secreto, nominalmente cita, né, grandes lideranças do Centrão na tribuna, e isso criou muito desgaste para ele, e por isso havia um esforço para cassar o mandato dele. Mas prevaleceu, com um apoio muito forte do governo ontem, na articulação de bastidores, uma ideia de uma punição menor, mais branda, que foi a suspensão do mandato por 6 meses. Aí o ouvinte pode estar se pensando, bom, mas se fosse cassado, só tem mais um ano de mandato, né? Suspendeu por 6 meses, o efeito é parecido. A principal diferença é que ele continua elegível, pode concorrer, né, no ano que vem, possivelmente se concorrer vai se eleger, então para ele fez muita diferença. O pessoal comemorou muito o fato de Glauber Braga não ter sido cassado e sim somente alvo de uma suspensão de 6 meses. No caso de Carla Zambelli, a decisão surpreende, digamos, parcialmente, Andressa. Não surpreende porque a gente sabe do espírito de proteção da Câmara, do Senado também, e a gente sabe que muitas das decisões que estão sendo tomadas, elas vêm especialmente com a ideia de enfrentar o Supremo, de reagir a decisões que, no entendimento dos parlamentares, são excessivas do Supremo Tribunal Federal. Então, o componente da votação de ontem tem muito disso. É muito uma ideia do Congresso de demonstrar força e reagir ao Supremo Tribunal Federal. Eu digo que parcialmente é uma surpresa, porque Carla Zambelli também não tem tantos amigos assim no Congresso. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro atribui, em boa parte, a derrota de 2022 à atuação de Carla Zambelli. O fato dela ter empunhado uma arma contra um eleitor lá em São Paulo, aquilo ali gerou muito desgaste na reta final da campanha. Então ela não tem uma unanimidade dentro do partido, como tem, por exemplo, Alexandre Ramagem, né, que é muito protegido dentro do PL e entre parlamentares bolsonaristas. Por isso que eu digo que parcialmente tem uma surpresa também nesta decisão. Zambelli não foi cassada porque faltaram votos. O quórum ontem à noite estava muito baixo, mais de 100 parlamentares não compareceram.
Inclusive, essa lista que vocês leram, dos parlamentares gaúchos que não votaram, na verdade, eles ajudaram a não cassar Carla Zambelli, porque foi por falta de votos que ela não foi cassada. E fica, né, agora a decisão do Supremo, a parlamentar está presa na Itália, a gente vai ter que verificar a questão de falta de excesso de faltas, como que vai ser conduzida, né, tendo em vista que o mandato dela foi mantido. No início do programa nós falamos sobre a votação em relação à deputada Carla Zambelli, que não foi cassada, e aí eu comentei que os bastiões da moralidade, entre eles Marcel Van Hatten, que é do Novo, que é um partido que sempre se diz contra os benefícios, os privilégios de uma categoria, e falei que ele parecia mais do PL. A Rosane disse que o Novo parece um puxadinho do PL. O deputado Marcel Van Hatten pediu espaço para responder, a gente vai rodar agora o áudio. Olá, Rosane. Olá, Andressa. Sobre o voto na Câmara dos Deputados, no caso da Carla Zambelli, eu preciso deixar claro que o processo da Carla Zambelli não tem prova material nenhuma contra ela. E eu pergunto a vocês se vocês leram o processo. Aliás, eu não preciso perguntar porque a resposta é não, porque ninguém teve a oportunidade de ler um processo que é sigiloso, a não ser os deputados membros da CCJ que acessaram uma sala secreta. E quando entraram lá, viram que faltava material. Quando o Moraes finalmente mandou o material inteiro, viram que não havia prova material. Eu mesmo entrevistei o Delgatti e vi o quanto ele se contradizia. A questão da arma, que é polêmica, inclusive eu rechaço aquele episódio, não tinha nada a ver com esse processo. E o STF é justamente composto por esses ministros aí que pegam voo em jatinho de gente ligada e associada do PCC, tem esposa que advoga para o Banco Master, ganhando milhões de reais. Então, esperar a justiça de lá é, sinceramente, bastante difícil. Nós, da Câmara dos Deputados, temos uma missão de avaliar os processos e temos toda a condição de avaliar se um deputado deve permanecer ou não no mandato. Nós temos esse direito, inclusive, de avaliar se as decisões judiciais foram feitas de forma correta. E, nesse caso, não foi feito. Para mim está muito claro, estou muito convencido disso, e o Novo vai sempre votar de acordo com a lei e a Constituição. E foi isso que nós fizemos na noite de ontem. Muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição para a gente falar em futuras oportunidades mais uma vez.